Imagine a cena. Você está parado no meio de uma floresta densa, quente, úmida. O ar cheira a vegetação em decomposição e flores primitivas. Não há silêncio. Nunca há silêncio no Cretáceo. Grilos, sapos, insetos que você nunca viu antes preenchem cada segundo com um barulho vivo e constante. O sol está nascendo. É um dia completamente normal. Pelo menos parece. Você não sabe que está vivendo as últimas horas de um mundo que existiu por 165 milhões de anos. Ninguém sabe, nem os titanossauros que caminham pesadamente a 300 metros de você, nem os pterossauros que já cruzam o céu laranja do amanhecer, nem o pequeno mamífero parecido com uma musaranho que vasculha a serrapilheira a seus pés, farejando minhocas. Ninguém sabe que hoje é o último dia. Este é o vídeo que nenhum ser humano jamais poderia ter assistido ao vivo. Mas a ciência, as rochas, os ossos e os isótopos nos contaram tudo, cada detalhe, cada segundo. E hoje você vai estar lá. Bem-vindo ao Apocalipse em tempo real. As últimas 24 horas dos dinossauros. Para entender o que foi perdido naquele dia, você precisa primeiro entender o que existia. O Cretáceo tardio, há 66 milhões de anos, não era um mundo primitivo, tosco, em formação. Era um mundo no seu auge, complexo, exuberante, diversificado de um jeito que faz a biodiversidade atual parecer tímida. Os continentes ainda não eram como você os conhece hoje. A América do Norte estava cortada ao meio por um mar raso interno, o Mar de Bear Paw. A América do Sul estava se separando da África há milhões de anos. A Índia era uma ilha gigante, derivando em direção à Ásia. O mundo tinha outro rosto, mas era imenso, vivo e brutal. A temperatura global era de 5 a 8 graus Celsius mais quente do que hoje. Não havia calotas polares permanentes. Os polos eram cobertos por florestas temperadas. E no inverno polar havia escuridão por meses, mas ainda assim havia vida lá. Dinossauros que migravam, dinossauros que ficavam. A vida havia encontrado maneira de prosperar em cada canto do planeta. No hemisfério norte, especificamente no que hoje é o estado de Montana e as Dakotas, você encontraria uma das faunas mais ricas que já existiram. Era aqui que o Tyrannosaurus Rex reinava. E quando dizemos reinar, não estamos sendo metafóricos. O T-Rex era o predador dominante de um ecossistema que havia sido testado e refinado por dezenas de milhões de anos de evolução. Imagine você chegando nessa região ao amanhecer do último dia. São 6 da manhã, horário local. O céu ainda está tingido de laranja e rosa. A névoa sobe das margens dos rios. E à sua frente, emergindo da floresta como uma sombra viva, um Tyrannosaurus Rex adulto, quase 12 metros de comprimento, 6 toneladas de músculo, instinto e dente. Você sabe a imagem que tem do T-Rex?
Aquele lagarto enorme, verde, escamoso, arrastando a cauda? Esqueça! O T-Rex real tinha apenas esparsas no corpo, especialmente quando jovem. Os olhos tinham visão binocular, como os de uma águia, voltados para frente, para caçar. Os lábios cobriam os dentes como os de um crocodilo moderno, e a cauda estava sempre erguida, servindo de contrapeso ao corpo inclinado para frente. Esse animal está farejando o ar. Ele detectou algo. Não é você. Você é invisível nessa viagem mental. É uma manada de Edmontossauros que está bebendo água no rio ali embaixo. Grandes herbívoros do grupo dos hadrossauros, os chamados dinossauros de bico de pato. Cada um com 8 a 9 metros de comprimento, pesando até 4 toneladas. E há pelo menos 20 deles bebendo naquele rio. O T-Rex avalia, calcula. Sim, os paleontólogos acreditam que ele fazia isso. Tinha um encéfalo proporcionalmente maior do que a maioria dos répteis. Ele não era um monstro burro. Era um caçador inteligente e oportunista. E agora ele está decidindo: vale a pena atacar uma manada desse tamanho? Essa decisão ele nunca vai terminar de calcular. A 2 quilômetros dali, uma família de triceratops come em silêncio. 3 adultos e 2 filhotes. Os cornos do macho dominante têm mais de 1 metro de comprimento. Eles mastigam samambaias e plantas com flor. Sim, as plantas com flor já existiam no Cretáceo. E os dinossauros herbívoros eram parcialmente responsáveis por espalhar suas sementes. A vida naquele mundo estava interconectada de formas que levaram milhões de anos para se desenvolver. No céu, um Quetzalcoatlus desliza nas correntes térmicas do amanhecer. Esse pterossauro era enorme. A envergadura chegava a 11 metros, do tamanho de um avião de turismo pequeno. No solo, ele caminhava nos 4 membros como uma girafa estranha, erguendo-se para decolar como uma catapulta. No ar, era a criatura voadora mais impressionante que já existiu. E ele também estava caçando, não insetos, mas vertebrados pequenos, filhotes de dinossauros, talvez até mamíferos. E os mamíferos do Cretáceo. Você provavelmente imaginaria algo grandioso, mas não. Os mamíferos daquele tempo eram criaturas discretas, pequenas, noturnas em sua maioria. Pareciam musaranhos, ratos, gambás primitivos. Viviam nas sombras, nas tocas, nas árvores. Comiam insetos, sementes, ovos quando conseguiam roubar. Eles existiam havia mais de 100 milhões de anos, mas nunca tinham crescido muito. Os dinossauros simplesmente não deixavam espaço. Mas antes de você ver o que acontece naquele rio, precisa entender uma coisa. Enquanto esse predador avança a 62 mil quilômetros daqui, no espaço, algo também está avançando. Algo que não tem olhos, não tem cérebro, não tem intenção, mas está na rota direta com o planeta Terra e está viajando a 72 mil quilômetros por hora. E não tem como parar. O asteroide que vai acabar com tudo isso tem um nome: Chicxulub.
Tecnicamente, o nome é da cratera que ele criou, na península de Yucatán, no México. O asteroide em si nunca teve nome. Ele existiu por bilhões de anos como uma pedra no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e depois passou décadas numa órbita que gradualmente, imperceptivelmente, o aproximava da Terra. Ele tinha entre 10 e 14 quilômetros de diâmetro. Parece pouco? Para comparar, o Monte Everest, do nível do mar até o topo, tem 8,8 quilômetros. Esse asteroide era maior do que o pico mais alto da Terra. E ele estava caindo em direção ao seu planeta, em direção ao seu mundo, em direção àquele T-Rex, que ainda nem sabe que existe. Sua composição era carbonácea, rica em carbono e material orgânico. Quando os cientistas estudaram os fragmentos espalhados ao redor da cratera, os chamados tectitos, eles encontraram evidências de que o asteroide veio de um tipo específico de família de asteroides, provavelmente perturbado de sua órbita original, por um encontro gravitacional com Júpiter, décadas ou séculos antes do impacto. Detalhe crucial: o asteroide estava se aproximando em um ângulo específico. Estudos recentes usando modelos computacionais indicam que ele entrou na atmosfera em um ângulo de aproximadamente 45 a 60 graus, vindo do Nordeste. Esse ângulo foi catastrófico por uma razão específica. Ele maximizou a quantidade de material sulfuroso que foi ejetado para a estratosfera. Se o asteroide tivesse entrado mais verticalmente ou em ângulo mais raso, as consequências poderiam ter sido significativamente menos severas. O destino dos dinossauros foi selado não apenas pelo impacto, mas pelo ângulo exato de entrada. Uma coincidência de trajetória que mudou a história da vida na Terra para sempre. Enquanto o T-Rex, lá embaixo, começa a se mover em direção ao rio, o asteroide entra na atmosfera terrestre. São exatamente 13 horas e 48 minutos, horário de Greenwich. No México atual, são 7 horas e 48 minutos da manhã. Um dia claro, quente, tropical. A costa cretácea que existia ali seria irreconhecível para você. O nível do mar era mais alto. A costa era diferente. Mas havia uma enseada rasa com polvos primitivos, tubarões do tipo que ainda existem hoje e tartarugas do tamanho de um carro. Um paraíso de biodiversidade marinha, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. E então o asteroide entrou na atmosfera e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas aqui está o que pouquíssimas pessoas entendem. O asteroide não explodiu quando tocou o chão. Na verdade, ele nunca realmente tocou o chão da forma que você imagina. O que aconteceu foi muito mais violento, muito mais estranho e muito mais rápido do que qualquer explosão que você já viu. O termo científico é impacto hipervelocidade. E ele muda tudo. A velocidade do asteroide na entrada atmosférica era de aproximadamente 20 quilômetros por segundo. Não por hora, por segundo. Isso é 180 vezes mais rápido do que um
avião comercial. Em termos práticos, o asteroide percorreu os últimos 100 quilômetros de distância até o impacto em apenas 5 segundos. Nenhum animal na Terra, em nenhum lugar, teve tempo de ver o que estava chegando. Não porque o asteroide fosse pequeno ou silencioso, mas porque a informação viaja na velocidade do som. E o asteroide viajava muito mais rápido do que o som. Para qualquer criatura na trajetória direta, o asteroide teria chegado antes do barulho, antes de qualquer aviso, antes de qualquer chance de fuga. Você pode imaginar isso? Você está na praia do México Cretáceo, olhando para o horizonte. Não há absolutamente nada no céu. Zero. E então, meio segundo depois, o mundo acabou. Literalmente, você não teria visto nada. A morte chegaria antes da informação. É o silêncio mais aterrador que a mente pode conceber. Para criaturas a mais de 500 quilômetros de distância, havia uma chance de ver algo. Uma bola de fogo rasgando o céu em velocidade impossível. Um risco de luz branca brilhante como 1000 sóis cortando o azul do céu cretáceo. Em fração de segundo, a coisa mais brilhante que qualquer olho de dinossauro jamais viu. E então, o fim. O asteroide não explodiu. Ele vaporizou. Em contato com a crosta terrestre, a pressão e o calor foram tão extremos, estimados em milhões de graus Celsius na zona de impacto, que tanto o asteroide quanto vários quilômetros cúbicos de rocha terrestre foram instantaneamente convertidos em plasma, em gás, em energia pura. A distinção entre rocha e asteroide deixou de existir. A energia liberada, naquele instante, equivalia a aproximadamente 100 teratons de TNT. Um seguido de 14 zeros em toneladas de explosivo. Para dar uma dimensão, a bomba mais poderosa já construída pelos humanos, a bomba Tsar soviética, liberou 50 megatons. O impacto Chicxulub foi 2 milhões de vezes mais poderoso do que a maior bomba nuclear da história humana. Em fração de segundo, uma cratera com mais de 100 quilômetros de diâmetro foi escavada na crosta terrestre. A rocha fundida foi atirada para o espaço, literalmente para o espaço, saindo da atmosfera, e começou a orbitar a Terra, esfriando, se solidificando em pequenas esferas de vidro chamadas tectitos e esferuloides. Bilhões delas, trilhões delas, todas destinadas a reentrar na atmosfera. Agora, pense no T, Rex, lá em Montana. O impacto foi no México. A distância é de aproximadamente 3.000 quilômetros. O que esse animal sentiu naquele primeiro segundo? Nada. Absolutamente nada. No exato momento do impacto, em Montana, a tarde estava indo normalmente. A manada de edmontossauros bebia água. O T-Rex avançava. Os triceratops mastigavam. A vida continuava completamente alheia. Mas o tempo estava correndo. Porque a física é implacável. E o que foi liberado no México naquele instante estava se propagando em todas as direções à velocidade do som,
à velocidade da luz e em formas que nenhuma criatura na Terra havia experimentado. O T-Rex em Montana tinha, naquele momento, menos de 11 minutos antes que o primeiro efeito do impacto chegasse até ele. 11 minutos para o fim de um reinado de 200 milhões de anos. Os primeiros sinais chegaram pelo chão. As ondas sísmicas geradas pelo impacto Chicxulub foram as mais poderosas já registradas na história do planeta, estimadas em magnitude 12 na escala Richter. Para contexto, o maior terremoto já medido pelos humanos, o terremoto do Chile de 1960, foi de magnitude 9,5. A escala Richter é logarítmica. Magnitude 12 é cerca de 32 mil vezes mais poderosa do que magnitude 9. Em outras palavras, o terremoto gerado pelo impacto foi aproximadamente 32 mil vezes mais poderoso do que o maior terremoto já registrado na história humana. Toda a crosta terrestre foi sacudida simultaneamente. As ondas sísmicas percorreram o planeta inteiro, atravessaram o núcleo e chegaram pelo outro lado. A Terra inteira tocou como um sino de metal por horas. Em Montana, 11 minutos após o impacto, o chão começou a tremer. Não como um terremoto normal que você sente gradualmente aumentando. Foi imediato e violento. O T-Rex, que estava em plena corrida, tropeçou. Os edmontossauros, já agitados pelo predador, entraram em pânico total. A manada disparou em todas as direções. Árvores caíram. O rio saiu do leito. A floresta, que havia sido estável por milênios, virou caos em segundos. Os animais mais sensíveis às vibrações do solo, os grandes saurópodes, os quadrúpedes pesados, foram os primeiros a reagir. Seus cérebros não entendiam o que estava acontecendo, mas seus instintos gritavam para se mover. Para onde? Não havia para onde ir. O terremoto estava em todo lugar ao mesmo tempo. Era um aprisionamento pelo próprio chão, que sempre havia sustentado a vida deles. Mas o terremoto, por devastador que fosse localmente, não era o assassino principal. Era apenas o primeiro aviso, o primeiro de uma série de eventos em cascata que se tornaria progressivamente mais mortal. E o próximo na fila já estava a caminho. Você lembra das trilhões de esferas de vidro que foram atiradas para o espaço? Elas estavam voltando, todas elas, ao mesmo tempo. Aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o impacto Chicxulub. O calor imediato não veio da explosão no México. Para a maioria dos animais no resto do mundo, o calor veio do céu. Lembra dos bilhões de fragmentos de rocha fundida, dos tectitos, das microesferas de vidro que foram atiradas para o espaço? Eles saíram da atmosfera, ficaram em órbita baixa por poucos minutos e depois começaram a reentrar, todos ao mesmo tempo. Cada pequena esfera de vidro, ao reentrar na atmosfera, gerou calor por fricção. Individualmente nada demais, mas trilhões delas reentrado simultaneamente? Os cálculos mostram que a energia radiante gerada por essa reentrada em massa
foi suficiente para aumentar a temperatura da superfície terrestre em dezenas de graus, em questão de minutos, em qualquer lugar do planeta, com linha de visão para o céu. Pense assim: você já abriu o forno quando ele está no máximo e sentiu o calor no seu rosto? Multiplique isso por 100, por toda a extensão do planeta, por 20 a 40 minutos. Não havia onde se esconder se você fosse grande. Não havia sombra suficiente. Não havia água fria suficiente. O calor vinha de cima, de todo o céu de uma vez. As pesquisas descrevem esse evento como um pulso de calor infravermelho que foi suficiente para incendiar vegetação diretamente, sem faísca, sem raio, apenas pelo calor radiante do céu. As florestas não pegaram fogo, porque um galho caiu em outro. Elas pegaram fogo porque o ar ficou quente demais para que madeira seca resistisse. O planeta inteiro foi colocado num forno. Em Montana, aproximadamente 40 minutos após o impacto, o céu começou a brilhar. Não como o amanhecer, não como um incêndio distante, como uma brasa viva acima de tudo. Os animais que olhavam para cima veriam o céu tingido de vermelho-laranja, com milhares de riscos brilhantes. Cada um deles era um tectito reentrado, um pedaço de planeta que havia ido ao espaço e voltava como uma bala de fogo. A temperatura nas florestas abertas aumentou drasticamente. Animais que estavam ao sol começaram a entrar em colapso. Os que estavam à sombra densa, em ravinas, em clareiras cobertas, tiveram alguma proteção. Animais aquáticos que puderam mergulhar sobreviveram ao pulso de calor. Animais que viviam em tocas, os pequenos mamíferos noturnos, enterraram-se mais fundo e esperaram, tremendo, sem entender o que estava acontecendo sobre suas cabeças. Mas os grandes dinossauros, esses animais de toneladas que dominavam os espaços abertos, eles não tinham para onde ir. Um T-Rex adulto não cabe em uma toca. Um Triceratops não consegue mergulhar em um riacho. Eles ficaram expostos ao calor do céu por 40 minutos, e os incêndios que os rodeavam começaram a fechar o cerco por todos os lados. E sabe o que é mais perturbador nisso? Tudo! Alguns dinossauros provavelmente sobreviveram ao pulso de calor. Ficaram machucados, queimados, desorientados, mas vivos. E enquanto tentavam entender o que havia acontecido, com o cheiro de fumaça em todo lugar e o céu ainda brilhando, o próximo evento já estava chegando. A terra havia tremido, o céu havia pegado fogo e agora os oceanos estavam se movendo. O impacto do asteroide no fundo raso do Mar do Caribe Cretáceo gerou tsunamis em escala que não tem paralelo na história humana. Nenhum. O tsunami do Oceano Índico de 2004, que matou 280 mil pessoas, foi gerado por um terremoto de magnitude 9,1. As ondas chegaram a 30 metros de altura em alguns pontos. Essa foi uma das maiores catástrofes naturais da era moderna.
O tsunami de Chicxulub foi gerado por um evento 32 mil vezes mais poderoso. As ondas iniciais no ponto de impacto eram estimadas em centenas de metros de altura. 150 metros, 200 metros. Ondas que fariam qualquer montanha litorânea parecer pequena. Em direção às costas próximas, essas ondas se propagaram a velocidades de 700 a 800 quilômetros por hora. Mas aqui está a coisa realmente perturbadora. O tsunami não afetou apenas as costas próximas ao México. Em questão de horas, ondas significativas chegaram a todas as costas do planeta. O Oceano Atlântico foi atravessado. O Oceano Pacífico foi atravessado. Regiões que ficavam a 12 mil quilômetros do ponto de impacto foram atingidas por ondas que ainda tinham altura suficiente para inundar dezenas de quilômetros terra adentro. Há evidências geológicas disso. Na formação Hell Creek, nos Estados Unidos, os pesquisadores encontraram uma camada específica de sedimento depositada em poucas horas. Os fósseis mostram peixes marinhos e de água doce misturados caoticamente, árvores arrancadas pela raiz, e uma assinatura química inconfundível. Em Dakota do Norte, mais de 3 mil quilômetros do ponto de impacto, foi encontrado um sítio extraordinário chamado Tanis, onde há evidências de que peixes foram mortos por uma onda de água que chegou pelos rios revertidos pelo tremor sísmico. Para os dinossauros que viviam em regiões costeiras, e muitos viviam lá porque as costas cretáceas eram incrivelmente ricas em recursos, o tsunami foi o fim imediato e violento, sem aviso, sem fuga. A onda chegou antes do som. Para os que viviam no interior, os efeitos foram mais indiretos, mas ainda devastadores. Rios foram revertidos, lagos transbordaram, zonas úmidas foram inundadas com água salgada. E note, tudo isso, o terremoto, o pulso de calor, o tsunami, aconteceu nas primeiras 2 horas após o impacto. O T-Rex em Montana ainda estava tecnicamente vivo, queimado, ensurdecido, desorientado pela fumaça, mas vivo. E a pior parte ainda não tinha chegado, porque o asteroide não destruiu apenas o que tocou, o que queimou e o que inundou. Ele envenenou o futuro inteiro do planeta. Nos próximos meses, algo invisível, silencioso, lento e absolutamente implacável ia enrolar o planeta inteiro em uma mortalha que duraria anos. E para muitos dinossauros que sobreviveram às primeiras horas, esse seria o verdadeiro assassino. Não a explosão, não o fogo, não a onda, mas a escuridão, o frio, a fome que não acabaria nunca. Vamos voltar ao T-Rex. Digamos que ele sobreviveu às primeiras horas. Ele estava no lugar certo, numa ravina funda, próximo de um rio, com cobertura vegetal densa suficiente para absorver parte do calor radiante. Ele se queimou. Tem sangramento nas patas, nas bordas das pálpebras. Parte das penas que cobria seu corpo foram chamuscadas, mas o coração bate. O pulmão
respira. Ele está vivo. São agora 6 horas após o impacto. É mais ou menos 2 da tarde em Montana, mas o céu está escuro. Não a escuridão da noite, uma escuridão alaranjada, esfumaçada, como se o sol estivesse se afogando. O fumo dos incêndios globais está subindo para a estratosfera. A poeira, levantada pelo impacto, ainda está em suspensão, e o enxofre está se convertendo em aerossóis de ácido sulfúrico na estratosfera. Esses aerossóis de enxofre são como espelhos microscópicos. Eles refletem a luz solar de volta para o espaço, antes que ela chegue à superfície. E junto com o fumo dos incêndios, eles vão bloquear o Sol por meses. Alguns modelos climáticos estimam que a fotossíntese foi reduzida em 80% a 90%, globalmente, por 2 a 3 anos após o impacto. Pense no que isso significa. Apenas pense. Fotossíntese. Plantas. A base de toda a cadeia alimentar. Sem luz solar, as plantas morrem. Sem plantas, os herbívoros morrem. Sem herbívoros, os carnívoros morrem. É simples assim, e é brutal assim. A cadeia alimentar não é apenas um conceito educativo. É a estrutura que sustenta toda a vida complexa na Terra. E ela foi atacada pela base. Para o T-Rex, naquela ravina escura e fumaçada, as primeiras semanas após o impacto foram uma prova de resistência. Havia carcaças em todo lugar, animais mortos pelo calor, pelo terremoto, pelos tsunamis. Havia comida de uma forma macabra. Um T-Rex pode passar semanas sem comer. Era um animal de metabolismo intermediário. Não precisava se alimentar toda hora como um mamífero de sangue quente. Então ele comia dos mortos e esperava. Mas as semanas viraram meses. O inverno do impacto se instalou. As temperaturas globais caíram drasticamente. Estimativas variam, mas modelos recentes sugerem uma queda de entre 10 e 20 graus Celsius na temperatura média global. Em regiões que já eram temperadas, isso significava inverno permanente. A neve caiu em regiões que nunca tinham nevado no Cretáceo. O próprio planeta estava mudando de cara e as plantas morriam em massa. Primeiro, as mais sensíveis à falta de luz. Depois, as mais resistentes. Depois, as samambaias. As samambaias são especialmente resistentes e elas se expandiram nas primeiras semanas. O que os geólogos chamam de pico de samambaia nos registros fósseis. Uma explosão de samambaias em um mundo sem competição. Mas mesmo elas cederam, eventualmente, ao frio e à escuridão permanente. Sem plantas, os animais que dependiam delas começaram a morrer de fome. Os grandes herbívoros, que precisavam de toneladas de vegetação por semana para sobreviver, foram os primeiros a entrar em colapso. Os titanossauros, os hadrossauros, os ceratopsianos, os triceratops. Eles morreram em ondas. Primeiro os mais velhos e mais jovens. Depois os adultos em plena capacidade. E à medida que os herbívoros morriam,
Os carnívoros que dependiam deles também começavam a fraquejar. O T-Rex ficou cada vez mais sozinho nas florestas mortas. As carcaças que havia antes foram consumidas por ele, por outros predadores, pelos decompositores, e agora havia fome real, frio crescente, escuridão que não passava e nenhuma perspectiva de melhora, visível em nenhuma direção. O rei do Cretáceo se tornava um fantasma num mundo que havia morrido ao seu redor. Mas o T-Rex não foi o único animal naquelas florestas tentando sobreviver. Em cada canto escuro, em cada toca, em cada rachadura no chão congelado, havia criaturas que haviam passado 100 milhões de anos sendo ignoradas pelos dinossauros. Criaturas pequenas, frias, famintas, desesperadas. E essas criaturas tinham uma vantagem que o T-Rex não tinha. Uma vantagem que mudaria o curso de toda a vida na Terra para sempre. Quem sobreviveu ao impacto Chicxulub? A resposta é mais complexa e mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Primeiro, vamos ser precisos. Os dinossauros não foram extintos completamente. Parte deles sobreviveu. Os dinossauros avianos, as aves, passaram pela extinção com perdas massivas, mas o grupo sobreviveu. Hoje, há mais de 10 mil espécies de aves no planeta. Cada passarinho que você vê é um dinossauro, literalmente. Mas os dinossauros não avianos, o T-Rex, o Triceratops, o Brachiosaurus, todos os grandes e não voadores, esses foram extintos completamente. Por que o tamanho foi um fator tão crítico? Animais grandes têm metabolismo alto, precisam de muita comida, têm gestação longa, têm poucos filhotes por vez. São vulneráveis a qualquer perturbação na cadeia alimentar. Um T-Rex não consegue se adaptar a comer fungos e detritos quando a floresta acaba. Já os pequenos mamíferos tinham o pacote inverso. Pequenos, metabolismo flexível, conseguiam comer basicamente qualquer coisa. Insetos, fungos, raízes, sementes armazenadas, outros animais mortos. Viviam em tocas que protegiam do frio e do calor extremo. Tinham gestação rápida e muitos filhotes. Eram onívoros oportunistas por natureza. E havia ainda mais uma vantagem crítica que selou o resultado. Os mamíferos eram endotérmicos, sangue quente. Conseguiam manter a temperatura corporal interna independentemente do ambiente externo. Num inverno de impacto, com temperaturas despencando abaixo do zero em regiões que nunca haviam congelado, esse era um superpoder absoluto. Enquanto o T-Rex ficava cada vez mais lento com o frio, os mamíferos continuavam quentes por dentro. Então, enquanto o T-Rex congelava e morria de fome nas florestas extintas do Cretáceo tardio, os pequenos mamíferos nas tocas continuavam. Comiam fungos que cresciam nos troncos mortos. Comiam insetos que também sobreviviam nos detritos. Comiam sementes enterradas antes do impacto. Eles eram miseráveis, frios, com fome, vivendo numa paisagem de fim do mundo.
mas eles viviam e eles se reproduziam. E isso era tudo que a evolução precisava. As primeiras semanas após a extinção, do ponto de vista dos mamíferos, foram o tipo de provação que forja espécies, os mais adaptáveis, os mais versáteis, os que conseguiam comer mais coisas e tolerar mais condições, sobreviveram. Os mais especializados morreram. Foi uma filtragem brutal e rápida que jogou os sobreviventes diretamente num mundo novo. Um mundo sem dinossauros dominantes. Um mundo vazio esperando por novos reis. Imagine, após 65 milhões de anos sendo criaturas da sombra, os mamíferos acordaram num mundo onde os nichos ecológicos estavam vazios, onde não havia predadores gigantes para te comer antes de crescer, onde havia plantas voltando a crescer, insetos se multiplicando e espaço enorme, vazio, esperando ser preenchido. Era o começo de uma era que você conhece muito bem. Em tempo geológico, absurdamente rápido, menos de 10 milhões de anos, os mamíferos explodiram em diversidade. Foram dos pequeninos comedores de insetos, para animais do tamanho de vacas, cavalos e depois baleias. Foram preencher os oceanos, foram preencher as árvores, foram preencher as savanas. E uns deles, muitos milhões de anos depois, ficaram de pé em duas pernas, pegaram pedras e começaram a se perguntar de onde vieram. Você existe porque aquele asteroide caiu. Pense nisso. Cada pessoa que você conhece, cada amor que você viveu, cada filho que você tem ou vai ter. Toda a história humana, toda a arte, toda a ciência, toda a filosofia, toda a música que foi composta, toda a guerra que foi travada, todo o progresso que foi conquistado. Tudo isso só foi possível porque em um dia específico, há 66 milhões de anos, uma pedra caiu no México. É difícil não sentir uma espécie de vertigem ao entender isso. Cada detalhe daquele dia importava. O ângulo de entrada do asteroide, a composição das rochas no ponto de impacto, o fato de que os mamíferos eram pequenos e viviam em tocas, o fato de que as aves conseguiam voar e se dispersar para encontrar recursos, a posição dos continentes, que determinou onde os tsunamis chegaram. Tudo se encaixou para produzir este resultado específico. Um mundo dominado por mamíferos, habitado por humanos. Onde você está agora? O Cretáceo não acabou porque a vida falhou. Acabou porque o universo é indiferente. Aquele asteroide havia percorrido bilhões de anos e bilhões de quilômetros sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção. E em um instante, ele mudou tudo. Os dinossauros não morreram porque eram inferiores. O T-Rex era um dos animais mais otimizados da história da vida. Eles não falharam. Foram simplesmente atingidos por algo que nenhuma evolução pode prever. E isso, talvez, seja o pensamento mais perturbador de tudo. A vida na Terra, toda essa complexidade, toda essa beleza, toda essa história de
540 milhões de anos de evolução, está sempre a uma pedra caindo do recomeço. O Cretáceo não foi o único evento de extinção em massa. Foram pelo menos 5 grandes extinções antes dele. E cada uma delas reiniciou o jogo com novos vencedores e novos perdedores. A próxima pedra pode já estar a caminho, ou pode nunca chegar. O universo não diz, mas hoje, neste instante, enquanto você assiste a este vídeo, você é o descendente dos sobreviventes, das criaturas que rastejaram nas cinzas, das que tinham fome e frio e medo, e, mesmo assim, continuaram. Você carrega no seu DNA a memória biológica daquele dia terrível, e por isso você está aqui. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher um animal do Cretáceo para tentar sobreviver ao impacto, qual seria e por quê? Deixa nos comentários, porque as respostas mais interessantes eu leio no próximo vídeo. E se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai adorar o que estamos construindo no canal Senhor Primal. Clica em inscrever agora, ativa o sininho e não perde o próximo episódio. Porque a história da vida na Terra é infinitamente mais estranha e mais épica do que qualquer ficção. Eu sou o Senhor Primal e nos vemos no próximo Apocalipse. Mas você não viu tudo ainda. Há mais animais naquele mundo do Cretáceo tardio que merecem um momento do seu tempo antes que tudo acabe. Porque uma das tragédias do evento Chicxulub é que ele varreu um mundo que a maioria das pessoas nunca chegou a conhecer direito. Um mundo de criaturas extraordinárias que nunca terão continuação. Pense no Anquilosaurus, um dos últimos grandes dinossauros acoraçados. Quase 10 metros de comprimento, pesando até 8 toneladas. O corpo inteiro coberto por placas de osso, chamadas osteodermos, como uma armadura natural. A cauda terminava em uma massa de osso fundido, uma clava que o animal podia balançar com força suficiente para quebrar os ossos do tornozelo de um T-Rex. Essa era sua defesa. Ele a usou inúmeras vezes, mas contra o que estava chegando não havia armadura suficiente no mundo. Pense no Pachycephalossauro, um dinossauro bípede com a cúpula do crânio feita de osso sólido, com até 25 centímetros de espessura. Usava essa cabeça para disputas territoriais, batendo crânio contra crânio com rivais da mesma espécie. Imagine o barulho, o impacto de 2 animais de 400 quilos colidindo com tudo que tinham. Era um animal estranho, especializado, moldado por milhões de anos de pressão evolutiva. Uma obra-prima da seleção natural. E tudo acabaria com ele também. Pense no Mosasauro, que dominava os mares do Cretáceo. Não era um dinossauro propriamente, era um réptil marinho parente dos lagartos modernos, mas havia chegado a tamanhos de 10, 12, 15 metros. Predador ápice dos oceanos rasos e quentes do período, com dentes duplos, mandíbula flexível como a de uma cobra, e nadadeiras, que eram patas transformadas pela evolução,
Os mares cretáceos eram dele. E o tsunami e a acidificação do oceano, que se seguiu ao impacto, acabariam com sua linhagem completamente. Pense também nos crocodilos. Os crocodilos do Cretáceo não eram como os de hoje. Havia formas terrestres que corriam em 4 patas como cachorros. Havia formas marinhas com nadadeiras. Havia os sarcossuchos, um ancestral que chegava a 12 metros e comia dinossauros. Mas os crocodilos modernos, os que você conhece hoje, sobreviveram ao impacto. Por quê? Por serem semi-aquáticos, por terem metabolismo extremamente baixo, por conseguirem sobreviver meses sem comer. Uma lição de como a especialização, às vezes, é um passaporte para o futuro. E as tartarugas? As tartarugas existem há mais de 210 milhões de anos, mais antigas do que os dinossauros. Sobreviveram ao impacto Chicxulub. Sobreviveram a todas as extinções em massa antes dele. E hoje ainda existem. Se você quiser um animal com o currículo de sobrevivência mais impressionante da história da vida na Terra, não é o cockroach, é a tartaruga. Ela estava lá antes dos dinossauros. E ela continua. Agora, voltemos para aquelas primeiras horas críticas. Porque há algo que os cientistas descobriram recentemente que torna o impacto ainda mais assustador. A região do México, onde o asteroide caiu, não foi aleatória no pior sentido possível. Ela foi tragicamente específica. A península de Yucatán, no Cretáceo, era coberta por rochas ricas em enxofre e carbono. Anidrita, gipsita, calcário. Quando o asteroide vaporizou essas rochas, liberou bilhões de toneladas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono na atmosfera. Se o asteroide tivesse caído em outro lugar, digamos, no fundo do oceano aberto ou numa região de rocha granítica, as consequências teriam sido muito menos severas. Mas ele caiu exatamente onde as rochas eram mais ricas em substâncias que, quando vaporizadas, envenenavam a atmosfera. E há mais. Estudos recentes mostraram que se o impacto tivesse ocorrido apenas alguns milhões de anos antes ou depois, o resultado poderia ter sido diferente, porque a composição das espécies que existiam mudou muito ao longo do Cretáceo. Em períodos diferentes, havia espécies com características de sobrevivência diferentes. Aquele asteroide caiu no pior momento possível para os dinossauros não avianos. O azar cósmico foi absoluto. 24 horas após o impacto, o mundo já era irreconhecível. O céu sobre o que seria a América do Norte estava coberto por uma espessa camada de fumaça e poeira, que bloqueava a luz solar completamente. Era noite às 3 da tarde. As temperaturas nas regiões antes tropicais já haviam caído. O cheiro de queimado era onipresente. E a vida, que havia sido tão abundante e barulhenta apenas um dia antes, havia entrado num silêncio aterrador. Os rios que não haviam transbordado estavam repletos de carcaças.
peixes morrendo na água por falta de oxigênio causada pela chuva ácida que já começava a cair, plantas começando a murchar pela falta de luz, insetos, surpreendentemente, sobreviviam melhor do que os vertebrados, porque muitos deles podiam entrar em diapausa, um estado de animação suspensa que os protegia das condições extremas. E em alguma toca escura, num terreno que ficaria debaixo de 66 milhões de anos de rocha sedimentar, antes de se tornar montana, um pequeno mamífero chamado algo como purgatórios, ou um de seus parentes próximos, curvava o corpo ao redor dos filhotes, mordia um inseto, cheirava o ar de fumaça e sobrevivia, sem saber que era o início de uma nova era, sem saber que os descendentes daquele momento seriam um dia os humanos que, em bilhões de anos, construiriam telescópios para encontrar asteroides antes que eles chegassem. 72 horas após o impacto, os incêndios globais ainda queimavam. Estimativas indicam que algo entre 50% a 90% das florestas do planeta foram destruídas nos primeiros dias. O carbono liberado por esses incêndios adicionou mais dióxido de carbono à atmosfera, contribuindo para um efeito estufa paradoxal, que mais tarde, após o inverno do impacto, causaria aquecimento global por décadas. O clima do planeta seria instável por centenas de milhares de anos. Uma semana após o impacto, os dinossauros ainda vivos na América do Norte eram uma fração mínima do que havia existido. Os grandes herbívoros estavam morrendo rapidamente. Os T-Rex, que sobreviveram às primeiras horas, agora vagavam por paisagens queimadas, comendo qualquer carcaça que encontravam. Mas as carcaças eram finitas e a fome era infinita. Um mês após o impacto, o inverno do impacto estava totalmente estabelecido. Temperaturas abaixo do normal em todo o planeta. Fotossíntese quase inexistente. Os dinossauros sobreviventes das primeiras horas estavam um a um, entrando em colapso. Não numa explosão, não num evento dramático. Simplesmente paravam de se levantar. Fechavam os olhos e não abriam mais. É uma forma triste e silenciosa de acabar para criaturas tão magníficas. Não numa batalha épica, não num rugido final, mas numa paisagem cinzenta e fria, com fome, confusos, sem entender o que havia acontecido ao mundo que sempre conheceram. O fim dos dinossauros não avianos foi um murmúrio, não um grito. E esse murmúrio durou meses. O limite KPG, como os geólogos o chamam, a fronteira entre o Cretáceo e o Paleogeno, é uma linha de argila escura de alguns centímetros de espessura encontrada em rochas ao redor de todo o planeta. Nessa linha há irídium, um elemento raro na crosta terrestre, mas abundante em asteroides. Essa linha de argila é literalmente a poeira do asteroide Chicxulub, espalhada ao redor do mundo. Quando você passa o dedo sobre ela numa pedreira,
Você está tocando o dia em que o mundo mudou. Abaixo dessa linha, fósseis de dinossauros não avianos. Acima dela, nunca mais. A fronteira mais clara e mais brutal da história geológica da Terra. Um antes e um depois separados por centímetros de argila e irídium. De um lado, 65 milhões de anos de dominância. Do outro, o silêncio e a transformação. Mas o silêncio não durou para sempre. Nunca dura, porque a vida, no fundo, é a coisa mais teimosa que o universo já produziu. Ela encontra uma brecha onde nenhuma brecha parece existir. Ela persiste onde nenhum modelo prevê que deveria persistir. E ela se adapta de formas que nenhum design poderia antecipar. 2 anos após o impacto, a poeira começou a assentar. A luz solar, fraca e filtrada, começou a penetrar novamente. As samambaias voltaram primeiro, como sempre voltam. Depois, algumas plantas com flores pioneiras. E então, os insetos que sobreviveram começaram a se multiplicar, encontrando vegetação nova para comer. E os pequenos mamíferos saíram das tocas com mais frequência, encontrando mais comida. 5 anos após o impacto, havia vegetação em boa parte do planeta novamente. Fraca, jovem, muito menos diversa do que antes, mas presente. Os mamíferos estavam se diversificando rapidamente, ocupando nichos que os dinossauros haviam deixado vazios. Já havia mamíferos levemente maiores, mais corajosos, ativos de dia. Eles exploravam um mundo em reconstrução, e cada exploração bem-sucedida era recompensada pela seleção natural. 10 anos após o impacto, o mundo era novo, diferente, menos diverso no curto prazo, mas com a semente de uma diversidade muito maior plantada no futuro. E, em algum lugar naquela paisagem em recuperação, os ancestrais de todos os primatas, de todos os carnívoros, de todos os cetáceos, de todos os ungulados, davam seus primeiros passos hesitantes rumo ao futuro. Você é esse futuro. Você, agora lendo ou ouvindo isso, em algum lugar do planeta Terra, em algum ponto do século XXI, com seu coração batendo a 70 vezes por minuto e seu cérebro consumindo 20% da energia do seu corpo, você é a resposta que a vida deu àquele dia terrível. Você é a prova de que o universo pode tentar apagar a vida, mas ela continua rastejando pelas cinzas até encontrar a luz.